Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, certo, às nossas videoaulas de formações para vocês, instrutores do módulo de empregabilidade. No vídeo passado nós apresentamos para vocês o cronograma da nossa disciplina e hoje nós vamos ver a nossa primeira aula, que é a aula de introdução à empregabilidade. Nós vamos abordar de maneira bem simples, bem sucinta, os conteúdos que vão ser abordados, de que maneira vocês podem estar passando esses conteúdos em sala de aula com os meninos, para que a gente possa realmente ter uma ferramenta a mais que essas videoaulas, para que você possa estar usando de subsídio para se nortear aí nas suas aulas, certo? Então a gente vai passar aqui slide por slide, eu vou estar orientando vocês de algumas dicas de textos e dinâmicas que vocês podem estar utilizando no momento da aula. E assim acho que a gente vai conseguir dar essa formação à distância para vocês que não puderam estar presentes nas formações presenciais. Então, vamos lá, né? A nossa primeira aula, como eu já falei, é a aula de introdução à empregabilidade, certo? O objetivo da aula é compreender o conceito de empregabilidade, as suas contribuições para o mundo do trabalho, além de identificar as necessidades e exigências profissionais no mercado das tecnologias. Ou seja, nessa aula nós vamos ver, nossos alunos vão entender o conceito de empregabilidade, de onde surgiu e qual a importância de estudar empregabilidade, certo? E aí também vai ver um pouco mais sobre a questão da carreira nas tecnologias da informação. Ou seja, nossos alunos eles estão sendo preparados para ser técnicos em informática. O Projeto é Jovem fornece essa ferramenta aí para eles, que é o curso técnico. Mas é importante eles saberem que o conhecimento técnico ele tem que estar embasado também na questão da empregabilidade. Eles têm que estar preparados com um conjunto de habilidades e competências para serem inseridos no mercado de trabalho. E é aí que entra a empregabilidade, certo? Então, os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa aula serão o mercado das tecnologias, certo? O mundo do trabalho e suas exigências, entendendo o que é empregabilidade, e também vamos ver o mercado das tecnologias e as carreiras em TI, ok? Então, esse é o nosso primeiro slide, o slide de apresentação do que vai ser abordado na aula. É importante que todas as aulas você aplique com os alunos esse slide aqui, referente ao quê? Ao objetivo da aula e os conteúdos que serão abordados, para que você motive eles cada vez mais a estar interando com você na aula, a participar da aula. É interessante que os meninos desde o início da aula saibam o que eles vão trabalhar, ou seja, quais os conteúdos que eles vão ver naquele dia, porque isso vai motivá-los, isso vai fazer com que a aula se torne interessante antes mesmo de ser iniciada, ok? Então, o nosso próximo slide nós temos aqui, que é vamos ler o texto. E aí você me pergunta, Fernando, onde está esse texto? Que texto é esse? Toda vida que tiver esse slide, vamos ler o texto, desculpa, esse texto vai ser o texto referente ao texto da apostila. Ou seja, você iniciou a aula de empregabilidade e na nossa apostila tem um texto lá da aula número 1, primeiro texto. Então, geralmente é esse texto aqui que o slide está falando. Por exemplo, vamos consultar aqui a nossa apostila e nós vamos ver que esse texto ele está na página 8 da nossa apostila de empregabilidade, certo? O nome do texto é o Mercado de Trabalho e suas exigências. Esse texto é bem interessante porque ele é um texto do Max Gallagher, aquele cara lá grisalho que faz o quadro do Fantástico, certo? E ele fala sobre, é como se ele fosse um guru dando algumas respostas para algumas perguntas referentes ao mercado de trabalho. Esse texto é interessante trabalhar com os alunos em sala, por quê? Porque ele é um texto meio que uma parábola, onde o tal guru, suposto guru, um cara que é inteligente, ele utiliza respostas tiradas da Bíblia para responder perguntas do mercado de trabalho atual. Mas isso quem está lendo o texto não sabe até o final. Então é interessante trabalhar com os meninos em sala de aula esse texto, para que no final nós possamos fazer uma reflexão sobre, por exemplo, por que as respostas tiradas da Bíblia podem ser trazidas para perguntas referentes ao mercado de trabalho hoje. Então são coisas que a gente pode estar fazendo com os alunos, essas questões. Então é um texto interessante de ser trabalhado, certo? Leia em sala de aula com os alunos para iniciar a sua aula e depois você pode fazer um debate, né? Você pode questionar com os alunos o porquê que esse texto ele é tão interessante, ele é tão rico, no sentido de quê? De perguntas tiradas, respostas tiradas da Bíblia, servindo para ser respondidas questões do mercado de trabalho referente aos dias atuais. Então você faz aí uma tempestade de ideias, um debate, certo? E aí depois a gente volta para o nosso slide. Após a leitura do texto, o próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho e suas exigências. Esse slide, por exemplo, ele tem um pequeno texto, ele tem uma pequena informação. E eu aconselho vocês, instrutores, claro, como tudo, estudar o material antes de ir para a sala de aula. Porque quando você estuda o material, você vai estar apto a não apenas olhar para o slide no Data Show e ler ele, que vai se tornar uma aula chata e cansativa. É importante que você entenda o que o slide quer dizer, para que você olhe para aquele slide e consiga apenas fazer de forma sucinta uma explicação sobre o que ele está dizendo.
Por exemplo, o mercado de trabalho das exigências, ele vem falar aqui que existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas a grandes questões. Ou seja, esse slide aqui, ele vai falar do texto que a gente acabou de ler, certo? Então é importante aí você ter essa leitura do texto, depois você vai lá e trabalha com os meninos esse slide aqui. Depois disso tudo tem uma reflexão, certo? Como eu falei para vocês. E aí nós podemos lançar as seguintes perguntas, depois que a gente lê o texto. Podemos concluir que o mercado de trabalho está passando por constantes mudanças e que temos que mudar também para sermos bons concorrentes a uma determinada vaga. Ou seja, isso é uma coisa que é um fato, certo? É por isso que a empregabilidade hoje entrou no Projeto É Jovem, para que nossos alunos tenham uma melhor capacitação nessas questões de habilidades e competências para serem inseridos no mercado de trabalho. Existe alguma maneira de facilitar meu ingresso no mercado de trabalho? Questione isso com os alunos, pergunte para eles. Vocês acham que existe alguma maneira de facilitar o ingresso de vocês no mercado de trabalho? De que maneira? Então, através da empregabilidade, através do estudo técnico, através de uma faculdade, enfim. Será que eu tenho o que é necessário para competir por uma boa vaga? Será que nossos alunos hoje, eles se sentem preparados para o mercado de trabalho? Eles se sentem preparados para chegar no entrevista de emprego, para participar de um processo seletivo e concorrer a uma determinada vaga? Importante também que eles tenham essa consciência. Então, hoje eles estão no Projeto É Jovem buscando esse aperfeiçoamento profissional, certo? E a empregabilidade, ela vem com esse auxílio aí para ajudá-los a ter esse conjunto de habilidades aí que vão facilitar o ingresso deles no mercado de trabalho. Então, essa é uma reflexão que a gente pode fazer sobre o texto. E aí depois a gente vai ter um slide que é bem importante, que nós vamos trabalhar o que é o mercado de trabalho, certo? Então, nesse momento, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho em si. O que é o mercado de trabalho, certo? E suas atribuições. Então, aqui nós temos uma perguntinha, mas o que é o mercado de trabalho? Então, você pode fazer uma, digamos assim, uma explicação bem rápida, bem simples. Por exemplo, o mercado comum, onde nós encontramos frutas, legumes, objetos, enfim. O mercado, ele é um campo comercial onde existe a oferta e a procura de um determinado produto ou serviço. Por exemplo, vou à feira comprar maçã. Então eu vou a um determinado local procurar um determinado produto, certo? Então o vendedor de maçã, ele me oferta aquele produto, a maçã no caso. Então nós temos aqui uma troca de interesses comuns. Ou seja, eu precisei da maçã e o vendedor precisou me vender a maçã. Então ele ofertou quando eu procurava. O mercado de trabalho, pessoal, ele é a mesma coisa. Muito simples de ser explicado para os nossos alunos. Ele é um campo comercial onde existe a oferta e a procura de um determinado produto ou serviço, que no caso é o emprego, certo? Então, se eu agora estava procurando a maçã, agora eu vou procurar um emprego. E o dono da mercearia, da banca de maçã, ele agora é dono de uma grande empresa que exporta maçãs para o Brasil inteiro. Então ele precisa de um funcionário e eu preciso de um emprego. Então agora o que se torna aqui é uma relação de troca comum, mesma coisa do exemplo anterior, só que agora eu estou procurando um emprego e ele está me ofertando um emprego. Então isso é o mercado de trabalho, é o local, é o campo comercial onde existe a oferta e a procura de emprego, de oportunidade, de vagas, certo? Então é simples você falar sobre isso, nossos alunos vão entender o que é o mercado de trabalho e aí nós passamos para o slide anterior, para o slide posterior. Nós falamos sobre o que é mercado de trabalho e agora nós vamos falar um pouco sobre a competição no mercado de trabalho. Aqui nesse slide a gente já começa falando que, vendo assim o que é mercado de trabalho, da forma que eu expliquei, é muito simples. Mas a gente sabe que hoje não é tão simples conseguir um emprego. Então por que isso acontece? Porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E é importante passar para os nossos alunos que são 3 requisitos básicos para eles serem inseridos no mercado de trabalho, que são conhecimento, a experiência e, por último, que na minha opinião é o mais importante, que é a empregabilidade. Porque a empregabilidade, muitas vezes, é o diferencial no mercado de trabalho, certo? Então, por isso que é importante a gente entender o que é empregabilidade e por que é tão importante estudar a mesma, certo? Nesse próximo slide, nós vamos ter um garotinho aí segurando a placa, certo? Dizendo eu sou o cara, que é bem interessante, que ele vai explicar o que é empregabilidade. Empregabilidade, na realidade, é isso. É dizer que você é o cara, você é o sujeito que o mercado de trabalho está procurando. A empregabilidade, ela é a aquisição de um conjunto de habilidades e competências que vão tornar você, no caso nossos alunos, aptos a ser desejado pelo mercado de trabalho. Ou seja, é um conjunto, desenvolver questões de empregabilidade
você vai ampliar suas possibilidades de ser inserido no mercado, certo? Então, com o decorrer das aulas de empregabilidade, nossos alunos eles vão adquirir uma postura diferente, vão adquirir habilidades diferentes, certo? Eles vão conseguir aí desenvolver vários tipos de habilidades aí para que eles sejam inseridos no mercado. Então, essas habilidades variam de, por exemplo, de comunicação, postura, ética organizacional, enfim, são várias as habilidades aí. Os objetivos da empregabilidade é capacitar as pessoas em relação às exigências do mercado de trabalho e suas atribuições, desenvolver competências que permitirão a permanência contínua no mercado de trabalho, ou seja, é importante que nossos alunos eles apenas não consigam o emprego, mas que eles possam se manter naquele emprego, que também é um desafio da empregabilidade. Amenizar a carência nas formações de uma preparação adequada para o exercício da atividade remunerada, e, enfim, outras coisas aí que não vale a pena ficar citando uma por uma, porque depois você vai trabalhar isso em sala com os alunos e com certeza você vai conseguir repassar para eles esses objetivos. Então, esse próximo slide a gente fala que a importância, novamente, de estudar empregabilidade e um desenhozinho simples aí de que é o curso da empregabilidade. Então, nesse momento é importante que nossos alunos percebam, né, o valor que existe dentro do projeto de estudar a empregabilidade, como a empregabilidade vai servir para eles, certo? Para que eles possam ser inseridos no mercado. Isso é uma coisa que a gente tem que bater sempre nessa tecla, para continuar motivando eles a ir para as aulas, enfim, certo? Então são questões aí que vai estar ajudando a motivar nossos alunos. Depois que a gente falar de empregabilidade, a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que é muito importante hoje no nosso projeto, que é a questão da inclusão digital. Ou seja, nossos alunos hoje eles trabalham no projeto de TI, eles estudam, aliás, num projeto de TI, para que eles possam ser inseridos num determinado grupo profissional, que é o grupo de profissionais da área de TI. Isso não quer dizer que nossos alunos eles têm que ser obrigatoriamente funcionários do mercado de TI, não. Nossos alunos eles podem estar trabalhando em qualquer campo comercial que seja, mas a ideia é que eles consigam esse conhecimento técnico da área de tecnologia da informação e possam estar sendo inseridas na mesma. Para isso é importante entender o fato da inclusão digital, certo? Ou seja, quando se fala em exclusão digital, se fala em todo e qualquer indivíduo que não tem acesso aos meios tecnológicos. Ou seja, uma família que mora no interior do estado e não tem acesso à internet, não tem acesso a um computador, não tem acesso a uma telefonia móvel, enfim. Muitas pessoas pensam que a exclusão digital é apenas o fato de a pessoa não ter acesso a um computador ou internet. Não. Se você não tem um celular, por exemplo, hoje, você é um excluso digital, porque hoje o celular está intrinsecamente ligado às nossas atividades diárias. Ou seja, ele é um aparato tecnológico que é essencial, digamos, para o nosso cotidiano. Então, se você não tem um, por exemplo, é uma exclusão digital. Estou citando apenas um exemplo para que você possa dizer para os nossos alunos que exclusão digital é uma coisa bem mais ampla do que a gente possa imaginar. Então, trabalhe com eles essa questão da exclusão digital, certo? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre o mercado das tecnologias. É importante, por que é importante falar primeiro da exclusão digital para depois passar a falar do mercado das tecnologias? Porque quando a gente fala de exclusão, nossos alunos eles logo vão perceber a importância de que eles estejam preparados para esse mercado que está crescendo. A inclusão digital ela está avançando no nosso país, certo? Então é importante que nossos alunos sejam capacitados para, digamos, atender a demanda de profissionais que no futuro, até hoje mesmo, já está sendo necessitado, certo? Então, quando a inclusão digital cresce, quando ela cresce, quando o aumento da globalização, certo? Da tecnologia cresce, o aumento de demanda de profissionais de TI também cresce. E é aí que nossos alunos vão ser inseridos, certo? Com o aumento da tecnologia da informação aí, o setor do mercado está crescendo bastante e tem muita vaga para eles. Então, voltando a falar aqui, a gente vai falar aqui sobre o mercado de tecnologias e ele vai dizer o que é o mercado de TI, certo? O que é tecnologia da informação? Pode ser definida como um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam permitir o armazenamento e acesso do uso das informações. Ou seja, a tecnologia da informação é basicamente toda a gama, certo, de aparatos tecnológicos que nós podemos utilizar que permitem nós aí que vão ajudar o nosso cotidiano a desenvolver atividades e tarefas através de meios tecnológicos, um computador, enfim, qualquer coisa aí. E aí ele vai falar um pouco também sobre quem precisa de TI. E é como eu falei, o avanço da tecnologia, o avanço da globalização está proporcionando aí o crescimento dessa área profissional. Então nossos alunos, eles de certa forma, vão ter vaga aí garantida nesse meio profissional. Então a gente vai, no próximo slide vamos ver o vídeo. É importante, pessoal, frisar
que todo slide que tiver vamos ler o texto, esse texto ele é retirado da nossa apostila de empregabilidade. E quando tiver o slide de vamos ver o vídeo, esse vídeo sempre vai ter o link lá embaixo do slide. Ele vai estar aqui, ó, bem clarinho, lá embaixo do slide, vai estar em fonte branca, para não atrapalhar na hora da visualização, na hora da aula. Mas se você colar esse link aqui no seu navegador, ele vai abrir a página, no caso, referente a esse vídeo. Então esse vídeo aqui, na realidade, ele é um vídeo que fala sobre o avanço da tecnologia. Ele é um vídeo com vários dados e estatísticas aí do avanço da tecnologia hoje, no cenário de TI. Então você pode estar utilizando ele para mostrar para os nossos alunos realmente que esse é um campo comercial que cresce bastante. Aí vamos falar um pouco sobre carreiras de TI, certo? No próximo slide. Ou seja, é importante que nossos alunos saibam em que áreas eles podem atuar, o que é uma carreira de TI, certo? É importante, pessoal, que vocês estejam andando de mãos dadas com nossos instrutores de informática também. Por quê? Porque nesses momentos aqui dessas aulas, por exemplo, quando for falar propriamente dito de tecnologia da informação, da área de TI, das ferramentas de TI, por exemplo, é importante que o nosso instrutor de informática ele entre como um auxílio, meio que um auxílio pedagógico para a gente. Como, por exemplo, falar sobre carreira de TI, você pode pedir para que o instrutor de informática possa te auxiliar nesse momento da aula, porque ele sabe com certeza, melhor do que nós que somos da empregabilidade, que somos da humanas, assim, digamos, ele deve saber falar um pouco mais, com mais segurança, com mais autonomia sobre a questão da carreira de TI. Então você pode estar pedindo a ajuda dele para que ele possa estar falando para os meninos sobre quais áreas de atuação eles podem atuar, como a carreira de TI é importante, como o cenário da tecnologia da informação ele cresce hoje, certo? Nosso cotidiano. No outro slide a gente vai falar sobre certificações, que também é muito importante para nossos alunos hoje saberem o que é uma certificação, certo? Quais são as certificações que nossos alunos podem estar tirando aí. Como o nosso projeto ele trabalha diretamente voltado para a área de TI, é importante que nossos alunos saibam todas as ferramentas que eles podem estar utilizando para ajudá-los a ser inseridos no mercado de trabalho. Então as certificações, elas vêm a somar com o nosso aluno para que ele possa se tornar um profissional mais capacitado. Ou seja, o aluno, por exemplo, ele termina o projeto jovem e ele de repente quer trabalhar na área de hardware, certo? Ele pode fazer uma certificação, um curso que vai dar uma certificação para ele como técnico em hardware, ou seja, especialista em hardware. Ele pode fazer, digamos assim, um curso e depois ele passa por uma avaliação que vai receber o certificado de que ele realmente está apto a trabalhar naquela área. Então isso é basicamente a certificação. Mas é como eu falei, o instrutor de informática ele pode estar auxiliando melhor a gente a falar sobre isso. Então peça a ajuda dele, leia sobre isso, estude um pouco sobre certificações, que com certeza você vai conseguir aí explanar com nossos alunos sobre o que é essa questão da certificação. Por último, nosso último slide sempre é um slide com ponto de interrogação e o nome dúvidas, porque é importante que no final da nossa aula, nosso aluno ele possa estar tirando com vocês as dúvidas que ele teve em relação ao conteúdo, possa estar fazendo perguntas. Isso aqui também é importante para abrir um leque de discussões, certo? Para finalizar a nossa aula sempre vai ter esse slidezinho aí de dúvidas, certo? Para os nossos alunos participarem com questionamentos, indagações, enfim. Então, pessoal, essa é praticamente a nossa primeira aula. Vocês perceberam que é uma aula de introdução à nossa disciplina de empregabilidade. É importante que eles saiam dessa aula com o objetivo, certo? Com o foco de que eu preciso participar dessas aulas de empregabilidade porque eu percebi que elas vão me dar um suporte para me adquirir conhecimentos e habilidades, né, que vão me facilitar o ingresso no mercado de trabalho, certo? Então no final dessa aula é importante que nosso aluno tenha isso em mente, que o modo de empregabilidade ele veio para somar com o conhecimento técnico que ele já está adquirindo no Projeto Jovem. A empregabilidade vem a se tornar, digamos assim, uma porta que vai facilitar o ingresso dele no mercado. Então é importante que ele saia realmente dessa aula com o objetivo de participar das próximas oficinas, participar das próximas aulas e que você, instrutor, possa estar motivando ele a participar, certo? Torne essa aula uma aula dinâmica, bem atrativa, use dinâmicas, use ferramentas aí que você possa estar utilizando para atrair mais a atenção do aluno durante a aula. Não fique só limitado aos slides, não fique só limitado aos textos que a gente tem na apostila. Então você tem total autonomia aí para estar buscando outras ferramentas, outras atividades para estar usando em sala, tá bom? Essa não é uma aula tão extensa, é uma aula tranquila. Então eu tenho certeza que você vai conseguir aí repassar esse conteúdo tranquilamente, tá bom? Espero vocês nas próximas aulas. Espero que eu tenha ficado bem claro como vocês podem repassar essa metodologia. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.